Nós temos o Bukele reeleito com 85% dos votos em El Salvador. Quer dizer, a gente está falando de uma eleição que acho que foi a mais forte, já que a gente pode ver aqui no mundo ocidental, e aclamado pelo povo, tá? Você vê as praças de El Salvador, você vê o pessoal, a força popular em prol dele, gigantesca, e tem um discurso muito especial que ele fez. Para quem não entende espanhol, atenção que ele está legendado. Qualquer coisa, eu resumo o discurso dele depois que eu passar para vocês aqui. Então vamos colocar o discurso do Bukele agora, recentemente, que ele fez. Un par de veces con el presidente Lula, pero jamás me ha mencionado el tema de seguridad. Me imagino que él tendrá su forma de el acercamiento, de abordaje que quiera hacer a la situación. Nunca hemos conversado de ese tema. Yo creo que El Salvador lo que le muestra al mundo es que todos los problemas tienen solución cuando hay voluntad política. Yo creo que lo que El Salvador está haciendo probablemente tendrá muchas diferencias con lo que necesita hacer Brasil, pero sí lo que a muchos gobiernos les molesta es que El Salvador demuestra que todo se puede hacer con voluntad y que cuando un país no resuelve sus problemas, sobre todo de delincuencia, es porque no hay voluntad de resolverlos y en algunos casos porque son socios de los delincuentes. Y entonces, pues obviamente no van a atacar a sus socios. Atacar a la delincuencia tiene muchos costos. Pero el primero, para un socio de los delincuentes, es que pierde su negocio. Tiene que ser alguien que no le importe a los delincuentes, que no le importe la economía criminal, que esté dispuesto a quedar la economía criminal y a poner a los delincuentes a la cárcel para que lo puedan solucionar. Entonces, ¿la receta de El Salvador se puede aplicar copy-paste en otro país del mundo? Lo dudo. Pero el ejemplo de El Salvador puede servir que un país tan pequeño, tan pobre como El Salvador está solucionando sus problemas con voluntad política y apoyo del pueblo, sí. Y por eso ese ejemplo aplica en Brasil y en cualquier país del mundo. Vou começar pelo Adrilles, porque esse tema ele é importantíssimo. Ele fala basicamente que a vontade política é que vai determinar o combate à criminalidade, a extinção ou a sua repressão, como a gente viu em El Salvador. Os números, os índices, todos melhoraram demais. O povo sentiu isso na pele. E Adrilles, ele faz uma crítica falando: o Brasil não tem essa preocupação. E quem não tem essa preocupação e é político é porque tem sócio na criminalidade. E ninguém quer acabar com a economia da criminalidade, Adrilles. Até porque você tem um governo federal que é criminoso. Você tem um presidente da República que foi solto das grades, solto da cadeia por uma questão jurídica e que fazia parte de um consórcio criminoso. O PT fez e foi mandatário dos dois maiores esquemas de corrupção da história. Você tem ilações em relação ao PCC. O PCC tem relação com o narcotráfico em forma de guerrilha na América Latina. Você tem isso exatamente, gente das Farc indo no Foro de São Paulo. Ou seja, você tem uma associação histórica do PT com grupos narcotraficantes e grupos criminosos, que todo mundo está aí. Mas eu não posso dizer, senão eu posso ser processado e até preso nesse regime de exceção que a gente vive no Brasil. Agora, eu acho que o Bukele, vocês vão até se assustar com o que eu vou dizer, foi até diplomático em relação. Não é falta de vontade que existe no Brasil de combater a criminalidade. É política invertida. É muito simples. Toda política de esquerda, onde ela é implementada no combate à criminalidade, ela fracassa. Por quê? Porque ela trata o criminoso como vítima social. Aqui no Brasil, você tem uma série de políticas públicas feitas exatamente para puxar saco de criminoso. É a saidinha em que o político sai no fim do ano para cometer mais crimes. Aliás, sai para não voltar nunca mais, na maioria das vezes. É audiência de custódia que pega um adolescente que furtou um celular, que bateu numa senhora de 80 anos de idade, vai lá na delegacia, 2 horas depois está solto. É a progressão de pena que deixa o criminoso, até o grande criminoso, por homicídio, por tráfico, pedofilia, 1/6 na cadeia. Se o cara é condenado a, sei lá, 15 anos, fica 2, 3 anos na cadeia e sai fora. Aqui é só crime de opinião que pega. O Daniel Silveira está 3 anos na cadeia, já cumpriu muito mais de 1/6 de pena e não sai porque, mediante ameaça violenta, não se pode sair. É só crime de opinião. Então, é só fazer o contrário que a esquerda faz no Brasil e no mundo que funciona. E o que o Bukele fez? Construiu um presídio de segurança máxima, pegou pequeno, médio, grande criminoso, enfiou na cadeia, ou seja, cuspiu na rua, jogou pedra em janela de metrô, assaltou a senhorinha, roubou um cordante, roubou um celular, vai cana dura. E aí o pequeno e o médio delinquente percebe que ele não tem possibilidade de ascensão econômica dentro do crime, de ascensão profissional dentro da máquina do crime.
Então foi isso. Aqui estão falando de desencarceramento, de humanizar o pequeno criminoso. E o Dino falando que furto não deve ser considerado crime que leve à cadeia. É fazer o contrário. E El Salvador, o pequeno furtador, o pequeno ladrão vai em cana. Aqui nem o grande traficante fica na cadeia, porque o STF vai lá e solta, devolve até patrimônio, como devolveu até um helicóptero para o André do Rap. Então não tem chance. Não é falta de vontade, Bukele, tem que corrigir o Bukele. É exatamente política equivocada, de apologia, de elogio e de incentivo ao crime que o governo lulopetista e qualquer governo de esquerda faz para arruinar. Então, é por isso que quiseram tirar o Bolsonaro, porque o combate ao crime que ele estava estabelecendo, com todos os entraves do Congresso, que tem muita oposição de esquerda e fisiológica e oportunista lá, estava conseguindo. Todos os índices de criminalidade estavam baixando, agora estão todos aumentando de novo. É claro que você tem um governo criminoso que passa pano para criminoso em todas as instâncias do crime aqui no Brasil. Não é falta de vontade, é vontade de que o crime se estabeleça como um braço armado do próprio governo. E eu acho esse tema muito interessante, Luiz, porque você pode ouvir bandidolatria de Dino, do novo ministro da Justiça. Dino voltou para o Senado, hein? Dino está fazendo um tour pelos poderes. Não, e tem projeto de lei para tirar ladrão da cadeia. Bandidólatra profissional. Está fazendo um tour pelos poderes. Saiu do Executivo, foi para o Senado e agora vai para o Supremo, dia 22, 21, acho, de fevereiro. Agora, olha isso, Luiz. Lewandowski, Dino, Lula. Cara, bandidolatria faz parte. Para você entrar no PT, você tem que fazer um curso e virar um bandidólatra, Luiz. É isso que o Adriles falou. Não é ausência de políticas públicas. É a existência de políticas públicas voltadas em prol do bandido. Ele é tratado como vítima social, Luiz. Se a gente parar para pensar, né, e ver como é que o próprio Foro de São Paulo, né, foi fundado com bases fortes, né, e ligações muito fortes com os narcotraficantes, com as Farc, etc. Então, assim, foi como o Adriles falou, né, não é que aqui não há vontade política ou não há ação de combate à criminalidade. Não, há ação para facilitar a vida dos criminosos, né? Enquanto o Bukele ele conseguiu, né, em 4 anos, praticamente acabar com o problema das gangues, das quadrilhas lá que aterrorizavam El Salvador, prendendo não só o pequeno bandido, mas ele prendeu até juízes picaretas e tudo mais, né? Aqui no Brasil a gente vê um movimento contrário, né? A gente vê que se na época do Bolsonaro houve apreensões recordes de drogas, né? A Polícia Rodoviária Federal estava fazendo um trabalho excelente, pelo qual eu acredito até que alguns dos seus integrantes-chave estão pagando por isso, né? Alguns foram até presos, né? Agora a gente vê o contrário, né? As apreensões de drogas diminuíram absurdamente, ou seja, é aquela coisa de não atrapalhar na parte econômica da criminalidade. E a gente vê, por exemplo, na semana passada, o Lula falando em humanizar, né, o tratamento aos criminosos, aos pequenos criminosos. A gente vê o Flávio Dino, na mesma coletiva de imprensa, falando que não, estuprador, crime hediondo tem que ser preso. Agora, crimes contra o patrimônio, não tem por que ser preso, né? Então, a gente já está vendo esse movimento que tenta liberar os criminosos, desde os mais pé de chinelo até, claramente, o colarinho branco, né? A gente vê o Toffoli fazendo coisas maravilhosas para o Odebrecht, né? E para todos os picaretas envolvidos com a Lava Jato. Ou seja, no Brasil, hoje, o único crime passível de punição é você criticar o governo, é você criticar o STF, né? De resto, a gente tem a percepção de que tudo é permitido. A gente, inclusive, é muito bom você ver o paralelo, né? O Bukele, ele mete medo nos criminosos, mas ele mete mesmo. Ele cria novos presídios, ele construiu vários novos. Está faltando espaço em presídio, não tem problema. Criou novos presídios, colocou em segurança máxima os caras mais criminosos, aquelas
fotos que a gente vê são impressionantes, né, dos caras completamente disciplinados e presos, né, confinados, né, enquanto aqui no Brasil esses mesmos caras estavam comemorando a vitória do Lula. A gente viu, inclusive, a gravação em tempo real, né, o que significa que eles tinham celular também e tinham como mandar para a internet isso, né, tinham acesso à internet. Então, é bizarro, né? Aqui, esse é o país que recebe a dama do tráfico no Ministério da Justiça, né? Eu não vou falar que o Ministério dos Direitos Humanos recebe a dama do tráfico, senão vão me chamar de racista também. Tem que tomar cuidado, né? Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas Adrilho sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.